Juros subindo nos Estados Unidos? O que está acontecendo e o que isso tem a ver com o Brasil e o seu bolso? Eu não sei se você reparou, mas nos últimos meses tem muita gente por aí falando sobre a elevação de juros nos Estados Unidos e como isso pode impactar países como o Brasil. Primeiro, vamos entender por que a taxa de juros está subindo lá nos Estados Unidos. A resposta rápida é porque a inflação está muito alta. A inflação nos últimos 12 meses está mais de 7%. Esse é o maior nível de preços registrado lá nos Estados Unidos dos últimos 40 anos. Pois é, e quando os juros estão muito altos, o que o Banco Central faz? Assim como aqui o nosso no Brasil, o Banco Central nos Estados Unidos está comunicando que vai começar uma elevação das taxas de juros. Para quê? Para, grosso modo, deixar o dinheiro mais caro, fazer com que o crédito fique mais caro, diminuir aquela liquidez, ou seja, aquela chuva de dinheiro que está rolando nos Estados Unidos desde o início da pandemia, para efetivamente tentar controlar a alta de preços. Mas o que fez os preços subirem tanto nos Estados Unidos nos últimos 2 anos e fizeram eles chegar a 7%? Pois é, na verdade foi um mix de respostas para combater a pandemia e de desequilíbrios causados pela pandemia. Quando a gente fala das respostas para combater a pandemia, as principais são aqueles estímulos fiscais e monetários, ou seja, dinheiro sendo dado diretamente para a população para que elas consumissem durante a pandemia para evitar um colapso ainda maior da economia. E a política monetária é aquela que fala justamente das taxas de juros. As taxas de juros bem baixinhas, o preço ali do dinheiro bem a preço de banana, ou seja, chovendo dinheiro, o crédito estava barato. O objetivo justamente era estimular a economia para fazer com que a pandemia e o fato de que ninguém estava produzindo, saindo de casa, consumindo nada, não fizesse com que o país entrasse numa tremenda e sem fim recessão. Do outro lado, a gente teve desequilíbrios causados pela própria pandemia, que também fizeram com que os preços subissem. Por exemplo, todo mundo ficou preso em casa, mas recebendo esse dinheiro. Então, o consumo começou a mudar. As pessoas começaram a consumir mais bens do que serviços, porque elas não podiam mais sair de casa, elas não podiam ir no cineminha. Então, elas compravam mais comida e mais lookinhos para usar no futuro. E isso fez com que o preço dos bens começasse a subir, porque afinal, a demanda por esses bens estava subindo. Ao mesmo tempo, a produção de muitos desses bens estava paralisada ao redor do mundo, porque a gente teve porto abrindo e fechando, a gente teve fábrica abrindo e fechando, e a gente sabe que o mundo hoje é bastante globalizado em termos de produção, ou seja, as cadeias globais de valor começaram a ficar todas desajustadas, e isso fez com que o preço subisse bastante nos Estados Unidos e no resto do mundo. E por último, a gente teve a volta da pandemia. Quando tudo começou a voltar ao normal, as pessoas começaram a se vacinar, a atividade começou a voltar, muita gente que tinha perdido margem durante a pandemia, ou seja, não tinha subido seus preços porque ninguém estava comprando, começou a subir as suas margens. Então, como vocês podem ver, a gente teve desequilíbrios causados pela pandemia, desequilíbrios causados pela volta à normalidade e desequilíbrios causados por políticas respondendo ao colapso que poderia ser causado pela pandemia. Tudo isso para explicar para vocês que o Banco Central dos Estados Unidos está subindo a taxa de juros. Mas por que toda vez que esse tal de Banco Central, o Fed, ele se reúne no seu Comitê de Política Monetária, o FONC, dá uma reviravolta 360 no mercado? Isso acontece porque muita gente esperava que essa alta de juros fosse acontecer um pouquinho mais devagar, que eles não fossem tirar esses estímulos, esse dinheiro todo barato rolando no mercado tão rápido. Mas como a inflação subiu muito rápido e a economia já está bastante recuperada da pandemia, o Banco Central não vê mais necessidade de estar dando tantos estímulos assim para a atividade, principalmente porque o objetivo do Banco Central é controlar os preços. E lá nos Estados Unidos, além disso, eles também controlam o nível de desemprego, que já caiu para o seu nível neutro lá nos Estados Unidos. E qual que é o impacto disso tudo aqui no Brasil? O primeiro impacto é um mais direto. Subindo as taxas de juros lá nos Estados Unidos, as nossas taxas de juros aqui acabam ficando relativamente menos atraentes, porque afinal de contas os Estados Unidos são considerados um país muito mais seguro para investimentos. Assim, se os Estados Unidos estão oferecendo maiores retornos lá, os retornos que a gente oferece aqui ficam relativamente menores. Isso pode significar que investidores vão optar por investir por lá e não tomar o risco de investir aqui, porque, relativamente, valendo menos a pena.
Esse movimento pode acabar afastando investidores daqui, o que desvaloriza a nossa moeda e também impacta a nossa bolsa, o nosso mercado de renda fixa, a precificação de todos os nossos ativos de uma maneira geral, porque afinal de contas, os juros, eles são sempre relativos. Ah, eu pago 10%. Ué, e daí? Quanto que paga o resto do mundo? E aí que a gente entra no meu segundo ponto, que é ligado com aquela pergunta: mas e agora? Hora de fugir para as montanhas? Não, gente, ainda não. Primeiro, porque os nossos juros aqui começaram a subir há muito mais tempo do que nos Estados Unidos. E eles certamente vão acabar num patamar muito mais alto do que lá nos Estados Unidos. A expectativa é que os juros nos Estados Unidos vão subindo gradualmente. E não, que eles não cheguem aos 12,75% ao ano, que é esperado para nossa taxa básica de juros aqui. A expectativa é que os Fed Funds, que são a taxa Selic americana, cheguem entre 2% e 3% ao ano. É claro que aí a gente tem que descontar a inflação, lá nos Estados Unidos e aqui, quando a gente fala de juro real, porque afinal de contas, você investindo aqui no Brasil, você vai perder uma parte para a inflação. Mas mesmo assim, a gente ainda tem um juro real bem mais alto. Então ainda não é um movimento de fuga para as colinas junto com os investidores internacionais. O terceiro ponto de impacto e segundo motivo de que não é para fugir para as colinas é o fato de que essa alta de juros nos Estados Unidos está causando um movimento nos mercados que a gente chama de rotação. O que é esse movimento? Esse movimento nada mais é do que uma mudança de comportamento de investidores, que acabam saindo de empresas que têm o seu lucro lá na perpetuidade e vêm em busca de empresas que já geram lucro hoje e são menos alavancadas. Tá bom, o que quer dizer tudo isso? É só você pensar, uma empresa, por exemplo, uma startup de tecnologia, ela não tá necessariamente gerando lucro hoje. Muitas delas hoje só estão investindo e elas têm uma grande valorização no mercado porque elas prometem, e sim, são calculados, lucros muito altos lá no futuro. Só que quando as taxas de juros aumentam e você traz esse valor dela para calcular o valor justo dessa ação, você divide pela taxa de juros. E quanto mais alta a taxa de juros, menor esse valor justo hoje. E ao mesmo tempo, como elas investem muito, normalmente elas tendem a ser mais alavancadas, ou seja, endividadas. Quando a taxa de juros sobe, essa dívida também sobe. Em contrapartida, aquelas empresas que já geram valor hoje, que são conhecidas como empresas de valor, elas costumam ter dívidas menores e elas não sofrem tanto com a alta de juros. E elas geram valor hoje e não na perpetuidade apenas. Acontece que aqui no Brasil, a gente tem bastante dessas empresas gerando valor hoje, que costumam estar em setores mais tradicionais, como o setor financeiro e o setor de commodities. Então, mesmo com esse movimento de alta de juros lá pelo Fed, a gente está vendo no curto prazo um fluxo positivo de investimentos aqui para o Brasil. Resumo da ópera: sim, o mercado provavelmente vai continuar balançando quando tiver reuniões do tal do Fed, o Banco Central dos Estados Unidos, principalmente se você vir que alguém falou alguma coisa que não estava esperado. Mas ao mesmo tempo, não é hora de fugir para as montanhas. Esse movimento vai ser gradual e muito disso já está sendo precificado no mercado. Nesse momento, como sempre, o melhor amigo dos seus investimentos vai ser a diversificação. E não só entre classes de ativos, renda variável, renda fixa, fundos imobiliários ou o que quer que você tenha na sua carteira, mas também a diversificação internacional. Porque se os Estados Unidos estão atraindo dinheiro para lá, olha só, pense você, se você tiver um ativo dolarizado, você surfa nessa ondinha sem precisar necessariamente deixar de surfar na ondinha desse lado também. É isso, gente, espero que vocês tenham gostado do conteúdo, então se inscreva no canal, dá um like nesse vídeo e me siga lá nas redes sociais para mais conteúdo de economia, mercados e política pra gente como a gente. Até o próximo vídeo, na semana que vem.